Boa noite, meu nome é Leila Gonzaga, sou médica, trabalho com medicina integrativa e hoje vou falar para vocês sobre novas formas de tratamento de insônia e fibromialgia. Uma surpresa, nosso amigo teve problemas no voo, Ricardo Pérez, que é musicista, neurocientista, mora nos Estados Unidos, está aqui no Brasil e nós, dentre tantas conversas, estamos fazendo muito network em relação aos tratamentos promissores para insônia e fibromialgia. Sabemos, eu venho falando sempre que a fibromialgia é uma doença de causa desconhecida, difícil diagnóstico, porque é muito confundida primariamente com doenças reumáticas, como artrite reumatoide, como lúpus eritematoso sistêmico, e daí a dificuldade de se fazer um diagnóstico preciso. Hoje nós já temos algumas coisas que apontam para o diagnóstico da fibromialgia, como a termografia médica, como outros exames, e a gente sabe que no fundo a ciência vai apontar para que essa doença seja um problema acima de tudo, sendo um problema de saúde pública, deixando várias mulheres incapacitadas. Nós temos mais de 2 milhões de pessoas acometidas de fibromialgia e um dos sintomas da fibromialgia é a insônia e com isso a piora do sono, vem a piora das dores, formando um ciclo vicioso, e que a insônia é um problema também de saúde pública. Hoje eu atendo 70% ou mais dos meus pacientes no consultório sofrem de insônia e as suas consequências, como hipertensão arterial, apneia do sono, distúrbios do sono, de um modo geral. Você sabe que você pode passar 8 dias sem comer, alguns dias sem beber água, mas você não consegue passar mais de 48 horas com sono. Foi feita uma experiência na Segunda Guerra Mundial, fazendo privação de sono em prisioneiros de guerra, e eles simplesmente entraram em colapso e morreram. Durante o sono é algo que é mais valioso na sua vida. Então eu estou aqui para mostrar hoje como eu me comprometi com os meus seguidores. Pensei em cancelar a live, mas incidentes e imprevistos acontecem e foi o que houve. Então eu vim para falar um pouco do que eu faço, que já é um segmento do que é feito nos Estados Unidos, conheci através do Dr. Roberto Nascimento Maciel, que é um odontólogo, tem 6 livros, e então nós passamos um tempo aqui na minha clínica falando sobre isso, sobre insônia e tratando pacientes com a eletroestimulação, principalmente da região dos masséteres. Ele, nas suas estudos, sendo doutor, nas suas descobertas, descobriu que essas regiões estimuladas, de acordo com estímulos bem específicos, neuroestímulos, com aparelho simples, que foi inventado por eles e pôde ser reproduzido, embora a fábrica tenha fechado, nós usamos em muitos pacientes, e principalmente também decorrente de fibromialgia, insônia relacionada à fibromialgia, relacionado à depressão, e temos tido excelentes resultados. Numa clínica de São Paulo, o Ricardo passou algum tempo e em mais ou menos quase 50 pacientes foi usado, e desses 40 pacientes, muitos pacientes, quase que 80% relataram melhoras. Eu vou explicar a você por quê. A música usada em função da neurociência, ela promove um estímulo
para produção e reconexão cerebral. Hoje se fala muito em neuromodulação. O cérebro tem a capacidade. Lorena, sua colega da UFPB. Oi, minha amiga Lori. Saudade de você também. Muito bom ter você por aqui. É uma honra para mim. Então, voltando a falar do sono, é algo que preocupa as autoridades de todo o mundo. Beijo grande para você. E que vem movendo pessoas. Hoje existem clínicas especializadas em sono para fazer as pessoas dormirem. Para vocês terem uma ideia, um exemplo simples, por exemplo, no último congresso que nós tivemos internacional foi sobre o sono na cidade de Baltimore. Teve mais de 500 trabalhos mostrando a relação entre a insônia e as doenças. Alguns deles mostrados lá, foi, por exemplo, a privação do sono em mulheres diabéticas, hipertensas e menopausadas, mostrando que elas desenvolveram e pioraram da doença. Então, a gente precisa olhar mais para o doente como um todo dentro da medicina integrativa, porque eu trabalho com sono. Porque a primeira pergunta que eu faço para você que entra na minha clínica é: você dorme bem? Depois eu venho desmembrando. E tantas vezes eu chego a um diagnóstico de que aquela hipertensão é por conta de uma apneia obstrutiva do sono. Então, para mim, eu não consigo fazer uma medicina no consultório para passar só um antihipertensivo para você. Ou para chegar para você e passar um clonazepam. Eu preciso investigar a causa, acima de tudo, a causa da sua insônia. E aí nós temos uma equipe especializada. Hoje já temos a nutrição funcional para pacientes que têm insônia. E o que eu mais solicito da minha nutricionista é: passe uma dieta anti-inflamatória. Hoje a gente se bombardeia de alimentos inflamatórios industrializados que podem parecer saudáveis, mas que inflamam muito o nosso organismo, causando como se fosse uma neurotoxicidade. Isso faz muito mal. Então, primeiro ponto, alimentação, efeito muito bom, mudança de hábitos de vida, criar hábitos saudáveis no momento de dormir, realizar atividade física com frequência. Eu tenho uma estimada paciente que todos os dias ela faz a sua caminhada noturna por volta de suas 8 horas, porque nós devemos caminhar fazer atividade física 4 horas antes de ir para a cama, porque há uma liberação durante o exercício e após 1 hora de endorfinas. E nós temos hoje a tão falada melatonina, o GABA. Melatonina, ela é produzida na glândula pituitária e ela é tão atacada hoje pelas luzes, pela cronobiologia. A nossa cronobiologia é tão atacada e daí a nossa produção de melatonina tem caído muito, inclusive de crianças. Eu vejo hoje as crianças com verdadeiras intoxicações eletromagnéticas provenientes dos modems, dos celulares, das telas de computadores, e isso vai degradando a glândula ao longo do tempo. Vocês lembram que na época da Idade Média, o homem das cavernas, ele sempre à noite estava no escuro, para ir muito cedo, para evitar a depressão de uma forma fisiológica, uma maneira de sobreviver, para evitar a depressão. Eles não sabiam por quê, mas instintivamente já faziam isso. Hoje, nessa sociedade que nós vivemos, nós precisamos lutar contra
essa maré de intoxicação alimentar, intoxicação luminosa. Para vocês terem uma ideia, o computador aberto às 10 horas da noite na sua frente, sabe quantos graus ele emite? 6.000 Gauss, chama-se Gauss. Você sabe o que significa isso? Simplesmente é como se o seu cérebro estivesse sendo estimulado com um sol do meio-dia. Como é que você quer dormir se às 10 horas você está mandando estímulo para o seu organismo como se fosse o sol do meio-dia? Obviamente que vai baixar a sua produção de melatonina e outros hormônios envolvidos na função do sono. Então, o papel... boa noite, pessoal, entrando bem mais agora. Então, o papel, gente, do GABA é importantíssimo falar. E olha que curiosidade, o GABA é um hormônio que leva ao relaxamento. Existem receptores específicos no cérebro para formar um efeito chave-fechadura também com relação a esse neurotransmissor. E ele pode muito bem fazer você relaxar, fazer você dormir. Eu costumo dizer, quem não dorme bem não emagrece, quem não dorme bem não deixa de sentir dor. Eu tenho feito tratamento com um protocolo que é com anestésico venoso, nas doses de segurança, porque eu também tenho a especialidade de anestesiologia, e sulfato de magnésio com ozonioterapia, e tem desinflamado essas mulheres a ponto delas não precisarem mais das medicações que usam regularmente, e tem desinflamado junto com a higiene do sono, junto com a mudança de hábito de vida, iniciando a atividade física. Todos cientificamente sabemos que durante a atividade física, as mulheres que têm fibromialgia é um excelente remédio. É como se você, 1 hora de atividade física, 50 minutos, é como se você tomasse o seu antidepressivo diário. E a gente não pode deixar de falar isso, gente. Mas com relação à alimentação, descasque mais, certo? E desenlate menos. Esse é um slogan, uma frase que eu deixo para vocês hoje à noite. Em relação ao sono, vá para o escuro, prepare o seu ambiente de dormir. Hoje temos como não usar tantas medicações. A indústria de indutores do sono, assim como a indústria de benzodiazepínicos, ela é bilionária e quer que você continue utilizando, traz inúmeros efeitos deletérios para o cérebro, inclusive de perda da memória ao longo do tempo. Isso está comprovado cientificamente. A formação de substâncias beta-amiloides, que são responsáveis pelo desenvolvimento da demência senil, do Alzheimer. E o cérebro desse jeito não aguenta tanto embate, tanto combate contra ele, e daí vem cada vez mais aumentando o número de pessoas insones e que acabam que desenvolvem fibromialgia, porque você não aguenta não dormir todas as noites. O sono deve ser reparador. A diferença entre o uso da melatonina, né, o uso de nutrição anti-inflamatória para insônia, como por exemplo, estimulando o GABA. Vou te dar 4 alimentos aí. O chá verde, por exemplo, ele tem menos cafeína, certo? E tem a L-taurina, que estimula e muito o GABA. Então você pode tomar aquele chazinho umas 2 horas antes de dormir. Você pode comer cebola, você pode comer outros tipos de alimentos que vão estimular a produção maior
dessa substância chamada GABA, que é um neurotransmissor, fora que existe hoje esse tratamento, nós fazemos, que é a estimulação através de contrações, né, muito bem, um método muito bem definido e que teve um grande êxito e continua tendo. Esse trabalho que o Ricardo faz é com crianças autistas, inclusive ele tem um EPP, que eles falam, né, lá no inglês, que é um app para nós, é Special Tones, que é para estimular a parte melhorando a parte cognitiva, a parte motora e a parte sensorial de crianças autistas, e são inúmeras crianças que têm esses científicos, com trabalhos científicos mostrando o papel da eletroneuroestimulação para refazer conexões cerebrais, principalmente pessoas que têm traumas. E é impressionante quando nós começamos a realizar esse trabalho. Uma das coisas que mais me impressionou é que tinha uma pessoa, né, uma paciente que tinha tido trauma ao nascer, porque já existe, olha a curiosidade aí, não perde, demonstração de que nós dormimos quando estamos intraútero. A nossa vida não começa quando nós nascemos, começa quando nós iniciamos o nosso desenvolvimento lá dentro do útero. Por isso que nossos avós tão sábios diziam, olha, não chora, não gera estresse para essa criança. Então já peguei imagens lindas de crianças que dormem na barriga. E essa pessoa, voltando ao assunto, teve um trauma muito grande, porque veio de uma família grande, né? Lógico, aqui preservando o nome veio de uma grande família, 10 filhos, e o seu parto foi em casa. A mãe teve uma grande hemorragia, ela foi esquecida, envolvida lá na placenta e nos lençóis, e ela consegue hoje discernir que o seu maior trauma era esse, e desde a infância que ela sofre insônia, porque ela tem medo, desenvolveu um trauma tão grande que ela tem medo de dormir, porque aquilo ficou na memória dela e ela tem a sensação de que pode morrer. Então, quando foram pegar no colo, ela estava em morte aparente, foi ressuscitada e aí ficou com esse trauma tão grande que marcou toda a infância dela, e ela já não... Depois fez terapia e conseguiu alertar para isso, que ela já na infância tinha medo de dormir, e a manifestação da insônia nas crianças nem sempre é a insônia de fato. Ela acordava muitas vezes para ir ao banheiro, e isso já era manifestação de insônia. Tinha medo de dormir no escuro, medo de dormir no quarto sozinha, e isso ao longo do tempo foi depletando a sua memória, a ponto de ela precisar não conseguir mais nem ler um livro. E isso é um fato muito relevante na vida da pessoa que precisa crescer, que precisa estudar e que precisa cuidar de si mesmo e até ter uma profissão, né? E uma profissão linda, bonita que ela tem hoje. Conseguiu com o nosso método, e eu fiquei impressionada, como eu falei para vocês, que a primeira sessão que ela fez, nós colocamos eletrodos aqui a nível da musculatura, certo? E ao mesmo tempo com sons terapêuticos, não é música somente, porque foi feito um trabalho para soldados de guerra que tentaram o índice de suicídio de soldados, ex-combatentes nos Estados Unidos é 20%, é um índice muito alto, e
eles têm que ser tratados e é um problema muito grande para o governo dos Estados Unidos. Então, Ricardo, juntamente com nosso amigo Roberto Maciel, foi chamado, introduziram esse estudo e pela primeira vez foi feito um estudo sobre o cérebro com a pessoa acordada através de traqueografia, mostrando e mapeando os estímulos que a música faz com as reconexões neuroaxiais, ou seja, os neurônios se reconectando. É um trabalho lindo, eu já tive a oportunidade de ver a imagem dessas traqueografias, mostrando que os sons terapêuticos foram nada mais nada menos criados por esse maestro que é musicista, né, que mora lá nos Estados Unidos, e eles começaram a perceber que os neurônios, quando vão fazer as suas conexões, é uma coisa até romântica, né? Eles são mais ou menos formato como se fosse um olho e tem dendritos, né, que eles se conectam e se ligam ali para que ocorra uma homeostase cerebral e todo o processo cerebral de sono, do acordar, aconteça de forma natural e que você tenha uma saúde emocional, que é tão importante nos dias de hoje para controle de medo, de ansiedade e depressão. Então, mostrou-se que o cérebro emite sons durante essas conexões cerebrais neuroaxiais. E esses sons se assemelham a sons das músicas de Bach, das notas musicais consonantes de Bach. E isso é maravilhoso. Então, são criados sons baseados nessas notas musicais para estimular estas áreas e fazer essa reconexão para que o próprio organismo volte a produzir os seus neurotransmissores normais, tratando de forma mais natural possível a depressão, a insônia, a fibromialgia como um todo, ao autismo nas crianças, né? E inclusive hoje eu queria fazer essa referência. Hoje começa o Setembro Amarelo, que é uma campanha voltada para a prevenção do suicídio, que tem aumentado, é uma preocupação grande. E agora nós estamos nesse tempo, no tempo de pandemia, e muitas pessoas têm pensado nisso. Eu quero dizer a você que existe jeito para você, né? Existem terapias menos invasivas, existem terapias tão eficazes quanto remédios. Então eu digo hoje para você que é menos remédio e mais medicina complementar, mais medicina natural. E isso tem sido muito bom, é encantador estudar como o que eu faço, né, ajuda a tantas pessoas. Não basta ser médico, tem que buscar sempre mais e estudar e se aprofundar para que possa ter a consciência tranquila, aquele que faz a medicina por amor, que senta uma pessoa que ali é uma vida que está por trás de muitas vidas, existem várias ramificações dependendo daquela vida e que pede socorro. Muitas vezes eu chamo pelo emagrecimento, porque toda mulher, todo homem quer emagrecer, mas a gente sabe que quem quer emagrecer está inflamado, e aí desenrola uma série de outras doenças, como hipertensão, um diabetes que está para florescer, e a gente age dessa forma já preventivamente para evitar que isso aconteça, porque é uma doença muito séria, a hipertensão, a apneia do sono. Imagine você todas as noites tendo um sono superficial, um sono que, além de tudo, joga-se em cima de você
um benzodiazepínico que age de forma totalmente contrária à fisiologia do sono. O benzodiazepínico, ele age entrando nos receptores de chave e fechadura, impedindo a saída de alguns receptores responsáveis pelo sono, e aí isso causa um apagão no seu cérebro e não um sono restaurador, um sono fisiológico. Isso é muito importante que você entenda. Isso ainda vai lhe causar dependência química, física e tornar o seu cérebro cada vez mais inflamado a ponto de formar as substâncias beta-amiloides. Olha só, foi descoberto, não sai daí, marca 3 pessoas. Eu enviei um link aí para vários grupos e foi descoberto um sistema chamado sistema glial por uma estudiosa e pesquisadora americana. Isso funciona. Esse sistema é como se fosse um banho todo dia no seu cérebro, para que ele possa ser limpo dessas estruturas que nós, por exemplo, comemos, tudo que é resíduo que fica a nível cerebral, para que possa ocorrer as conexões neurológicas, neuroaxiais, normal, com homeostase, e você possa ter a sua vida de volta com o seu sono tranquilo, porque o sono, gente, é remédio. Essa é a frase que eu quero deixar para você. O seu sono é remédio, porque é no sono que ocorrem as várias restabelecimentos do sistema neuroendócrino, e nós sabemos que isso é importantíssimo para que você volte à sua fisiologia normal. Então não esquece disso. Compartilhe essa live. Hoje eu não vou deixar gravada, porque na live de quinta-feira, eu espero que você marque amigos, tá lá no meu Instagram, a live sobre fibromialgia e insônia, novas abordagens terapêuticas. Hoje eu dei uma geral, a gente vai falar mais a fundo, mais especificamente sobre isso. Não deixa de assistir. Eu espero você na quinta-feira, 21 horas, para a gente falar mais sobre insônia, fibromialgia, novas abordagens terapêuticas. Dia 8, na próxima terça-feira. Quinta-feira nós vamos falar novamente algo interessante para você. Eu não vou dizer o que, mas eu vou anunciar. Até quinta, às 21 horas, seguidores e seguidoras. Beijos carinhosos.